Em julho de 1917, enquanto milhares de jovens americanos se preparavam para atravessar o Atlântico rumo ao inferno da Grande Guerra, um pequeno cão vira-lata vagava sozinho pelos campos de treinamento da Universidade de Yale. Magro, sujo e sem dono, o animal parecia apenas mais um refúgio urbano em busca de sobras. Mas o soldado J. Robert Conroy viu algo diferente naqueles olhos atentos. Talvez tenha sido a solidão compartilhada de quem está prestes a deixar tudo para trás. Talvez tenha sido simples compaixão. Conroy começou a alimentar o cão, e o animal respondeu com lealdade absoluta. Enquanto a 102ª Infantaria marchava sobre o sol escaldante de Connecticut, o pequeno vira-lata seguia ao lado. Os soldados riram inicialmente, mas logo perceberam que o cão aprendia rápido. Quando um sargento gritava comandos, o animal sentava, deitava, marchava. Sua cauda curta, cortada ou naturalmente atrofiada, deu origem ao nome que ecoaria pela história: Stubby. Outubro trouxe a ordem de embarque. Conroy enfrentou uma escolha impossível. Regulamentos militares eram claros: nenhum animal a bordo. Mas a ideia de abandonar Stubby na doca era impensável. Na noite anterior ao embarque no SS Minnesota, Conroy envolveu o cão em seu sobretudo e subiu a prancha como se carregasse apenas equipamento extra. Durante a travessia de 15 dias, Stubby permaneceu escondido no porão entre equipamentos e provisões. Soldados faziam turnos para alimentá-lo em silêncio. Quando oficiais se aproximavam, o cão parecia entender o perigo e ficava perfeitamente imóvel. A cumplicidade daquela travessia clandestina criou um vínculo inquebrável entre Stubby e toda a companhia. Fevereiro de 1918 trouxe a realidade da guerra. As trincheiras de Chemin-des-Dames eram labirintos de lama congelada, arame farpado e desespero. O cheiro de decomposição misturava-se com o odor de cordite e creosoto. Homens viviam como ratos em buracos na terra enquanto a artilharia alemã rasgava o céu. Stubby adaptou-se com velocidade perturbadora. Aprendeu a reconhecer o assovio específico de granadas que cairiam próximas. Segundos antes do impacto, corria para a cobertura mais próxima. Soldados começaram a observar seus movimentos e seguir seu exemplo. O instinto animal superava o tempo de reação humano. Mas foi o gás que mudou tudo. Em uma madrugada de março, névoa amarelada começou a rastejar pelas trincheiras. Gás mostarda. Stubby acordou engasgando, seus pulmões queimando com o veneno que matara milhares. Soldados o carregaram para a retaguarda, onde recebeu tratamento veterinário básico. Durante 3 dias, o cão lutou contra a morte. Ele sobreviveu. E algo extraordinário aconteceu. Após a exposição, Stubby desenvolveu sensibilidade extrema ao odor de gás. Semanas depois, durante outro ataque químico antes mesmo dos alarmes soarem, Stubby despertou ladrando freneticamente, correndo entre soldados adormecidos, mordendo botas e puxando uniformes. Homens colocaram máscaras de gás segundos antes da nuvem tóxica envolver a trincheira. Vidas foram salvas porque um cão lembrava da própria agonia. Abril trouxe fogo de artilharia particularmente intenso. Um bombardeio alemão pegou a unidade exposta durante movimento entre posições. Explosões transformaram o campo em paisagem lunar. Stubby foi lançado ao ar por uma onda de choque. Quando soldados o encontraram, sangue escorria de ferimentos causados por estilhaços de granada em sua pata e peito. Pela primeira vez, Stubby foi oficialmente registrado nos documentos médicos militares. Médicos de campo trataram suas feridas com a mesma seriedade dedicada a soldados humanos. Ele passou 2 semanas em recuperação na retaguarda, onde enfermeiras da Cruz Vermelha o mimavam e soldados feridos encontravam conforto acariciando sua pelagem. Maio de 1918 trouxe o incidente que cimentaria sua lenda. Durante patrulha noturna próxima a Shape Ray, Stubby detectou movimento em uma área supostamente vazia. Um homem uniformado tentava mapear posições americanas. Quando o soldado alemão percebeu o cão, tentou fugir. Stubby atacou, mordendo e segurando a perna do homem até que sentinelas americanas chegassem. A captura foi celebrada intensamente. Independentemente se era espião oficial ou soldado perdido, a iniciativa de Stubby havia impedido o reconhecimento inimigo. O comandante da divisão condecorou o cão pessoalmente. A notícia chegou aos jornais americanos. Stubby deixou de ser mascote para tornar-se símbolo. Nos meses seguintes, através das ofensivas brutais de Château-Thierry e da Floresta de Argonne, Stubby executava outra função vital que ninguém havia treinado: localização de feridos.
Após batalhas, quando o silêncio substituía o caos, ele percorria o campo de batalha identificando soldados ainda vivos, sob escombros e lama. Latidos específicos guiavam equipes de resgate até homens que de outra forma morreriam esquecidos na terra de ninguém. Noites nas trincheiras revelavam outro dom. Quando a artilharia cessava e homens enfrentavam o silêncio opressivo que precede amanheceres incertos, Stubb circulava entre soldados. Permitia que mãos trêmulas acariciassem sua pelagem. Dormia ao lado dos mais jovens, aqueles que ainda eram adolescentes que choravam discretamente na escuridão. Conforto não tem linguagem. Presença é suficiente. 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, os canhões silenciaram. O armistício trouxe silêncio tão ensurdecedor quanto o bombardeio. Homens emergiram das trincheiras atordoados, incapazes de processar que o pesadelo terminara. Stubb, coberto de cicatrizes e medalhas improvisadas, estava entre eles. Sobreviveu a 17 batalhas. Respirou gás venenoso. Sangrou em solo estrangeiro. E estava vivo. O retorno aos Estados Unidos em 1919 foi triunfal. Stubb desembarcou como herói nacional. Jornais publicaram sua fotografia em primeira página. Ele liderou paradas militares, visitou hospitais de veteranos, participou de eventos de venda de títulos de guerra. Em cada aparição, carregava consigo não apenas medalhas, mas a narrativa tangível de sacrifício e sobrevivência. 3 presidentes o receberam na Casa Branca. Wilson, Harding e Coolidge apertaram a pata do pequeno guerreiro. A Universidade de Georgetown o nomeou mascote oficial e concedeu título de membro vitalício. Em 1921, a 102ª Infantaria formalizou o que todos já reconheciam. Stubb foi promovido a sargento, a primeira patente militar oficial concedida a um cão na história americana. Os anos seguintes foram pacíficos. Stubb envelheceu em Connecticut, cercado pelo afeto de Conroy e da comunidade que celebrava Stubb. As cicatrizes permaneceram, as memórias também, presumivelmente. Em 1926, aos 9 ou 10 anos, o pequeno vira-lata que sobreviveu ao inferno industrial da Guerra Moderna fechou os olhos pela última vez. Seu corpo foi preservado através de taxidermia. Hoje, Stubb permanece em exposição no Museu Nacional de História Americana do Smithsonian, suas medalhas ainda presas ao casaco que um dia o protegeu do frio das trincheiras francesas. Visitantes param diante da vitrine, crianças pressionam rostos contra o vidro. A placa narra os fatos básicos, datas, batalhas, condecorações. Mas a verdadeira história transcende metal e papel. Stubb representa algo que números de casualidades e relatórios estratégicos nunca capturam. A capacidade de lealdade e coragem existirem nos lugares mais improváveis, mesmo em um cão abandonado que simplesmente se recusou a deixar seus amigos enfrentarem a escuridão sozinhos. Nenhum soldado que serviu ao lado de Stubb jamais chamou sua presença de simbólica. Para eles, ele foi real quanto a lama. Tão vital quanto munição, tão valioso quanto esperança. E em uma guerra que devorou milhões, talvez a maior vitória tenha sido esta. Um pequeno cão vira-lata provou que, mesmo no abismo da violência industrial, humanidade e compaixão ainda podiam florescer. A Grande Guerra terminou há mais de um século. Os homens que marcharam ao lado de Stubb há muito viraram pó, mas o pequeno sargento permanece em vigília eterna, guardião silencioso de uma verdade que transcende espécies. Coragem não tem tamanho e lealdade não conhece limites.